Fala, pessoal, tudo bem? Começamos mais um podcast, Castelo Forte Podcast. Até se acostumar aí com o microfone, falar não é fácil, né, cara? A gente vai se enrolando aí no começo, mas vamos começar mais um hoje. Meu nome é Matheus. Sou o pastor Ricardo. E eu sou o Dedé. Então, hoje a gente separou aqui, o assunto vai ser aquilo que você faz hoje reflete no seu filho amanhã. Eu acho que tem tudo a ver com o que você tem feito do teu curso de paternidade, né? Uhum. Então, eu achei que é interessante a gente falar sobre, trazer, às vezes, a vista do pessoal que às vezes não está atento para tudo aquilo que tem acontecido dentro de casa. Então, muitas vezes eu não sou pai ainda, mas eu vejo acontecendo. Às vezes o pessoal acaba terceirizando aquilo que você tem que cuidar dentro de casa e às vezes, como você não está aos olhares da tua esposa, aos olhares ou do teu esposo, enfim, do teu filho, você acaba fazendo coisas que você acha que não vai afetar. Mas no mundo espiritual, na parte espiritual, vai acarretar muitos problemas para frente, né? Então é esse tipo de assunto aí que a gente vai estar abordando. Legal. Antes da gente começar a falar, você que está vendo a gente aí, a gente convida para você curtir, né? Sim. Compartilhar, se inscrever aí no canal, tá ok? Para que esse assunto ele possa chegar a outras pessoas. Eu acredito que é um assunto muito relevante nos dias de hoje, tá? Com certeza. Então eu começo falando assim, olha só, eu vou começar falando da minha história. Boa. Porque, não tem como falar de paternidade se a gente não falar da nossa experiência em relação à paternidade. Então eu tô fazer 47 anos agora no mês que vem. Aos 3 anos de idade eu fui abandonado pelo meu pai, tá? Então a minha mãe ela teve que criar a gente, eu mais 2 irmãos, daí um irmão foi morar com a avó paterna, né? Então só ficou nós 2. 3 anos de diferença para cada um dos filhos ali. E o meu pai, eu vi ele durante 3, 4 vezes, tá? Da tua vida toda. Da minha vida toda. Uhum. Toda. Então, assim, muitas situações eu passei e eu não tive a figura paterna. Uhum. O referencial de pai, no caso, né? E, assim, o que isso acarretou? Não que isso tenha sido culpa do meu pai, mas a falta de uma figura, de um exemplo, de alguém que fosse modelo. Isso fez com que, aos 9 anos de idade, eu estava fumando cigarro. Por quê? Eu estava aprendendo com a galera da rua. Sim. Entendeu? Tava com a galera que, a galera que me abraçou. Né? Claro. Então, aos 9, fumando cigarro, aos 11 entra nas drogas e aí vai até os 18. Tá? Quando eu aceito Jesus, vou para a igreja e eu tenho uma mudança de vida. Mas só que, assim, tem muitas coisas que foram machucando durante esse tempo. Uhum. Teve situações na minha vida que eu não tive a figura do meu pai, eu não tive meu pai ali perto para estar junto ou para pedir um conselho. Tá? Eu lembro muito de uma frase que tinha, que era até uma campanha da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Cuide do seu filho para que um traficante não o adote. Uhum. Sabe? Então, assim, a minha família ela cresceu de uma maneira disfuncional. Totalmente disfuncional. Tá? Então, quando eu casei, quando eu chego na igreja e eu começo a ter um relacionamento com Deus, eu entendo que Deus era Senhor, que Ele é Senhor. Mas eu não conseguia ter um relacionamento com Deus como pai. Por quê? Porque eu não tive uma figura paterna. Até porque isso dificulta você entender pai. Imagine para você. Crescer sem o teu pai por perto e você entender que Deus é pai, mas o que é pai? O que é a figura do pai? Então eu tive que passar por todo um processo dentro da igreja para entender a paternidade de Deus. Deus me levou a algumas situações para poder entender essa paternidade, sabe? Então, quando eu casei, a minha esposa falou, tô grávida, a minha filha mais velha, a Luísa, tal. Eu chorei, cara, mas eu não chorei de emoção, porque a minha esposa estava grávida, eu chorei com medo de ser pai. Sim. Entendeu? Eu falei, cara, e agora? Como eu vou ser algo que eu não aprendi a ser? Como que eu vou ser algo que eu não tive?
Aí rola uma experiência com Deus, cara. Aí rola uma experiência com Deus, porque daí a Luísa nasce e tal. A Luísa era pequena, eu colocava ela no meu braço de bruço e tal, fazia ela dormir ali. E, numa dessas noites, Deus ele me dá uma experiência que eu tô com a Luísa no colo, e o Espírito Santo fala comigo, tá vendo a maneira como você segura a tua filha? Essa é a maneira que eu te seguro. Então, Deus ele foi tratando isso, sabe? Então, hoje em dia, a galera se importa muito consigo, né? Mas é a geração do sou eu, né? É. Então, quando tem um filho, ele esquece de ser pai. Uhum. Ou talvez também porque ele não teve. Sim. Tá? Assim como eu, tem muitos, né? Eu acho que tem várias razões hoje, fatores que podem acabar. Às vezes o cara tá presente, tá em casa, mas não é pai, né, cara? Sim. Então, não é só a questão do abandono, né, cara? Tem um pai que ele tá dentro de casa e ele é ausente da vida do filho. Exato. Entendeu? Ele não é participativo na vida do filho. Sim. Aí o que rola? Eu me converto, eu vou pra igreja, eu tenho os meus filhos, e um dos meus filhos, um dia dos pais, a gente fazendo um vídeo pra igreja e tal, eu falo, cara, eu faço aquela pergunta com aquele medo, né? Da resposta que eu vou ter. Eu perguntei pra ele, e aí, cara, como é que eu tô me saindo como pai? Ele olha pra mim e fala, até que muito bem. Então, assim, aí o meu relacionamento com Deus mudou, a minha vida em relação a Deus, a minha maneira de olhar a Deus, a paternidade de Deus mudou, Sim. sabe? Porque eu acredito que tem muita gente dentro da igreja, porque Deus ele chama a gente para ser filho. Uhum. Né? Só que, como um filho, nós temos que enxergar Deus como pai. Uhum. Tá? Então, eu começo a olhar Deus de uma forma diferente, ver Deus de uma forma diferente. Tanto que as minhas orações, quando eu tenho essa experiência que ele fala que ele me segura assim como segurava minha filha, eu comecei a chamar Deus de pai, de papai, não mais de Senhor. Mudou. Foi de dentro pra fora, né, cara? Uma chave é virada. Sim. Uma chave é virada, sabe? E assim, às vezes tem muita gente dentro da igreja que tá passando o ano chamando Deus de Senhor. Uhum. Passa tempo, Sim. cara. Uma cota e chamando Deus de Senhor, sabe? Quando Deus, na verdade, ele quer se revelar a gente como pai. Como pai. Uhum. Então a questão da paternidade hoje ela é muito séria, porque a paternidade ela revela a nossa identidade. Sim. E, quando eu descobri a paternidade de Deus, quando eu mergulhei dentro disso, eu descobri quem eu era. Uhum. O meu propósito, o que eu vim fazer, o que eu estou fazendo. Eu não estou nessa terra aqui à toa, eu não sou fruto de uma pílula que falhou, da camisinha que estourou, nada, cara. Eu sou fruto de algo que Deus me projetou para ser filho dele. Sim. Entendeu? Nesse sentido, cara, realmente, analisando tudo que tem acontecido na minha vida, como eu enxergo a minha vida hoje, desde que eu tô aqui dentro, que eu entendi quem é Jesus na minha vida. Espírito Santo não é só alguma coisa que estava ali na Bíblia que eu não entendia antes o que era. E Deus realmente, o que Deus representa para mim hoje, cara, eu não tenho mais medo de nada. Não me importa se a pessoa olha para mim e fala assim, cara, mas não faz sentido isso que você tá fazendo. Beleza, cara, mas não importa o que você acha, porque antes eu caminhava muito nisso. O que as pessoas vão pensar? E a partir do momento que você tem a identidade em Cristo, cara, nada mais interessa, cara. Nada mais interessa. Você fica muito seguro de você dar os passos, né? É muito bacana isso, sabe? Porque você vira uma chave para viver o que Deus tem para você. João capítulo 5, verso 8. O Senhor Jesus diz assim, o filho nada pode fazer se ele não viu o pai fazer antes. Então olha só, você já vê aí o próprio Jesus, ele só fez milagres porque ele viu Deus fazendo milagre. Sim. Ele curou porque viu Deus curando. Sim. Entendeu? Então, a figura paterna. Tá, beleza, se isso não convence, vamos lembrar de uma figura paterna na vida de Jesus. De alguém que deu uma profissão para Jesus, de alguém que, ajudou Jesus a ser inserido dentro da sociedade. Vamos falar de José. Sim. A figura paterna, a importância da figura paterna de José. Que homem, na verdade, no final das contas, né, cara? Meu... Porque ele sabia que o filho não era dele, mas ele deu toda assistência,
todo o caminho, Jesus como criança mesmo, precisava de alguém que fosse pai dele ali, terreno. E ele foi esse cara, né? E, ele cumpriu um papel de pai tão importante que ele deu um destino para Jesus. Ele deu uma profissão para Jesus. Sim. Quem que é Jesus? Jesus, o carpinteiro. O carpinteiro naquela época não era qualquer um. Então, assim, a importância da figura de José na vida de Jesus, entendeu? Da paternidade. Dessa até paternidade. Nisso que você falou do carpinteiro, aproveitar para entrar um pouquinho nesse assunto, falar sobre curiosidade, que é legal, né? Porque o que a gente olha hoje, a gente olha para essa função e muitas vezes não tem muita gente que queira ser carpinteiro hoje em dia ou qualquer coisa nesse sentido. E o que exatamente era a profissão do carpinteiro? Porque eu já escutei coisas assim, como se fosse uma questão de também ser pedreiro, levantar casa e tal. Com certeza naquela época era outro patamar, outra forma de enxergar a profissão, né? O que você tem a dizer sobre a... Carpinteiro era o cara que seria o nosso marceneiro de hoje. Tá? Hoje, quando nós falamos de carpinteiro, é o cara que faz telhado, as tesouras de telhado, tal, que lida com questão de madeira, né? Mas assim, o carpinteiro da época era uma profissão elogiada, porque era aquele que fazia mesa, fazia cadeira, fazia os utensílios, os móveis domésticos da época. Tá? Então, por isso, era uma profissão um pouquinho mais acentuada, mais agradável para a galera, entendeu? Entendi. Então, não tem a ver com a visão que nós temos hoje. Sim. Porque É diferente, né, da visão que a gente tem hoje. Totalmente diferente, cara. Porque hoje a gente acha que dá mais Mais importância... perto do... Opa, foi mal. Mas hoje eu acho que a gente dá mais importância para os artistas, alguma coisa, ou a gente coloca outra profissão num pedestal muito diferente do que é na época. Sim. Então... uma coisa também que quando a gente está lendo as escrituras, a gente costuma começar a ler com os olhos de hoje, né, cara? Que você não pode, você tem que sentar e pegar qual era o contexto daquela época para você conseguir entender tudo aquilo que você está lendo, né? Eu acho que esse é o grande erro hoje da maioria das pessoas quando vão ler Bíblia, né? Eles querem trazer para a atualidade. Não que isso esteja errado, isso não está errado. Sim. Mas você tem que entender pelo menos um pouco do que estava se passando naquela época. Sim. Como que era, os costumes e tal. Porque algumas coisas para nós vão trazer revelação, né? Existe o conhecimento da palavra, né? A palavra conhecida, quando você abre, você lê a Bíblia, você conhece a palavra. E eu acredito que existe a palavra revelada. O que é a palavra revelada? Quando você lê a Bíblia e você fala, olha isso, que atual. Cara, como isso se encaixa nos dias de hoje. Deus se revelando a você. Sim. Sabe? Então, a gente tem que ter esse feeling. Esse feeling. E eu digo que a Bíblia é o único livro que você consegue ler com o autor do lado. Tá? A hora que você pede ali, antes de começar a ler, você... Espírito Santo, me ajuda. Exato. Então, mas voltando à questão da paternidade, para a gente não fugir muito do assunto, eu acredito que José ele teve um papel muito importante na vida de Jesus. Na questão dessa paternidade, sabe? Sim. De ser pai, de dar um destino, de educar, de levar o templo, porque eles levaram Jesus ao templo, sim, sabe? Então, de cumprir todo o papel de pai, tá? De pai. E às vezes a gente julga, assim, a paternidade não tão importante, né? Eu não estou falando de paternalismo, eu estou falando de uma paternidade responsável, né? Tem até um livro do pastor Fabiano Ribeiro, da Igreja da Cidade de São José dos Campos. É um livro que eu não li ele incompleto ainda, eu estou na metade da leitura desse livro, e ele chama-se Paternidade Responsável. Cara, ainda mais hoje em dia, eu vejo, principalmente se você pega as séries e tal, sempre é a mesma historinha das comédias, né? É a família, o pai é o bobão da cena, sempre. Cara, eu gostava de Family Guy. Cara, o Peter Griffin lá é o cara mais nada a ver que existe, mais sem noção que existe. Os Simpsons, o Homer.
totalmente sem noção, né? Parece que o cara não consegue cuidar da própria família, né, cara? Então é a isca, né, cara? Eles vão tirando essa ideia do pai ser o cabeça do lar, né, cara? Então... Mas você concorda comigo que, tirando a referência de um pai, de algo que a gente pode ver, como que seria? Subliminarmente, não estão tirando a referência de a gente poder enxergar Deus como pai sobre a nossa vida? 100%, cara. 100%. Até porque cai naquilo que a gente tava conversando agora, sobre a dificuldade de você entender Deus como teu pai sem ter uma referência paterna. E olha que interessante, cara. Você vai ver os nomes de Deus na Bíblia. Jeová Rafá, Elohim, El Shaddai, Jeová Jireh, tal. Tem um monte. Uhum. Aí quando Jesus ensina os discípulos a orar, que eles falam assim, como que a gente tem que orar e tal? Vós orareis assim, Pai Nosso. Uhum. Deus, ele não poderia chegar e falar assim, quando vocês forem orar, vocês vão falar assim, Jeová que estás no céu. Elohim que estás no céu. Não, ele fala Pai Nosso. Sim. Por quê? Porque eu entendo que Deus ele gosta de ser chamado de Pai. Sim, com certeza. Sabe? Então, a paternidade, você reconhecer Deus como Pai, é algo que traz cura para a nossa vida. Eu acho que é na mesma intensidade, né? A partir do momento, não de Deus, daí eu tô falando. A partir do momento, entrando mais na parte de pai, daquilo que você como pai tem como responsabilidade com teu filho, né? Com teu filho, com a tua filha, enfim, com a tua casa. Você tem a oração vai conseguir trazer coisas boas pro teu filho, né? Mas ao mesmo tempo o tropeço vai trazer tropeço lá na frente pro teu filho, né? Você já viu histórias assim que o pai ele tava que o pai era alcoólatra e o filho se tornou alcoólatra? Sim. E aí foi de uma geração para outra? Sim. Cara, por quê? Porque o pai é o exemplo. Uhum. O pai ele vai dar um destino pro filho. Uhum. Tá? É flecha. O pai vai lançar uma flecha. Os filhos são herança do Senhor. Uhum. Tá? Sempre fala isso, né? Que, eu tô lançando uma flecha. Cara, lá em casa, vou falar agora um pouquinho de casa, só Pode falar. Pra poder ter uma participação aqui um pouquinho mais... Pô, cara, tô falando aqui, a produção me chamando a atenção. Mas é que lá em casa... cara, eu não sei. Isso vai deixar, cara. Mas lá em casa eu tenho... Pra muita gente que tá assistindo sabe que ele é meu pai. Tá essa câmera aqui, muita gente aqui sabe que ele é o meu pai. E eu pego muito exemplo dele. Além dele ser meu pai, não vou puxar tanto saco assim, né? Mas além dele Mas também não detona tanto, cara, pelo amor de Deus. Não quero apanhar em casa. Mas além de ele ser meu pai, ele também é um conselheiro, é um amigo. É sempre quando eu tô com dúvida nisso, me ajuda. Ou sempre quando eu preciso, a gente vai lá, a gente tá conversando, a gente tá sempre vendo o projeto, sempre tá estando junto. Então, mesmo ou no púlpito ou no mercado, ele reflete a imagem. Eu vejo que ele reflete Deus na vida dele, cara. Porque são situações que ele me dá a direção do que eu preciso, né, seguir. Então, eu tenho essa experiência do meu pai na terra aqui e também com Deus, que por muito tempo eu só sabia quem era o Deus do meu pai. Sim. Eu não sabia quem era o meu Deus. Então, foi isso eu nasci no hospital, mas desde pequeno eu tô na igreja. Só que é sempre o Deus do meu pai, e eu nunca tive essa experiência. Então, eu falei do episódio passado do carrinho, e não sei se aconteceu no mesmo dia ou antes, mas teve em São José também. A gente foi lá, acho que teve um culto, alguma coisa assim, e no apelo foi
tipo, o culto inteiro eu tava, pegando fogo. E no apelo o pastor falou assim, vai na frente quem não reconhece Deus como pai, ou alguma coisa assim, parecida. E, cara, a primeira palavra que eu tinha sido tocado em tudo, assim, e foi lá e eu já tinha abraçado com meu pai, a gente já tinha orado em família e tudo mais. Daí o pastor falou assim, eu cheguei assim no meu pai e eu falei no ouvido assim dele, sabe por que eu não vou lá na frente? Daí ele ficou assim, me encarando, assim, daí eu falei, cara, é porque hoje eu entendi que Deus é meu pai. Eu não vejo mais Deus como o Deus do meu pai. Eu vejo Deus como o meu pai. Uhum. Então, tudo isso eu tenho essa experiência de Deus ser meu pai. Então, é isso que eu queria compartilhar. Que fofo. Que fofo. Tá. Cara, foi muito top essa experiência, sabe? Porque assim, não é porque é filho de crente que vai ser crente, cara. Exatamente, cara. Entendeu? Sim. Não é filho de peixinho, peixinho é. Não. Cada um de nós temos que ter uma experiência pessoal com Jesus. Tá? Então, assim, aí é onde eu vejo, cara, dentro da igreja, às vezes eu já fiz trabalho no visita em penitenciária, em São Paulo, eu visitava muito a FEBEM. Uhum. E assim, cara, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que muita gente hoje está atrás das grades, filho de crente, cara. Sim. Filho de crente. Sim. E quando eu vejo isso, eu falo, cara, teve algum problema na paternidade lá atrás. Uhum. Alguém deixou de ser um pai. Alguém deixou de ser um sacerdote dentro da casa. Quer ver só? Cara, quantas vezes a gente fez culto doméstico dentro de casa? Muito tempo. A gente já fez há muito tempo. Você tá entendendo? Cara, quando ele era pequeno, direto a gente tava fazendo culto. Gravando vídeo, eu passava embaixo da câmera, assim. Tá, e ele com o violão, assim. Então foi... Teu pai mostrou os vídeos de vocês cara, lá. que vergonha. Tá no YouTube, tá? Tá, dá pra passar até. Tirei do YouTube. Tirou? Tirei. Então tá bom. Senão eu ia mandar qual que era o... Mandar o link. Mas sabe por quê? Por quê? Não é a questão só de você ter, os caras são fanáticos. Não. O papel da paternidade é ser um sacerdote dentro da casa. Sim. Sabe, o papel do pai é levar não somente a sua esposa, mas os seus filhos à presença de Deus. Eu acho que hoje, tentando entender tudo mais, assim, às vezes é difícil para o pai que serve na igreja, que entende o que é o reino, e às vezes não vê o filho tão presente, tão engajado na igreja, né? Sim. E fica um pouco chateado. E ao invés dele continuar demonstrando aquilo que Jesus está fazendo na vida dele, ele fica focado em fazer que o filho dele ame Jesus. E aquilo, ao invés de aproximar ele de Cristo, acaba afastando, né, cara? Aí onde tá o X da questão. Né? Você tem que ser... Ele fala algo muito interessante, o Dedé falou algo muito interessante. A amizade. Uhum. Sabe? Cara, não é porque eu sou pastor da igreja. Cara, ele é meu filho. Uhum. Aqui dentro é minha ovelha. Sim. Tá no louvor, é o baterista da banda. Mas, cara, tá em casa, ele é meu filho. Sim. Tá andando comigo, ele é meu filho. Sabe? Então, assim, eu sei cobrar ele quando é ministerialmente. Uhum. E eu sei cobrar ele como pai. Entendeu? Tanto que eu diferencio muitas coisas. Se você reparar, às vezes eu chamo pastor. eu tento não chamar muito de pai, porque... Aqui dentro. Uhum. Porque aqui dentro eu sou ovelha, cara. Eu tô servindo e o cara é meu pastor. Então, aqui dentro no... Cara, eu tô... Não, deu risada porque você falou, cara é meu pastor. Cara é meu pastor. Daí... Até perdi um pouco... que eu tento diferenciar bastante as coisas, porque, além de tudo, eu sou ovelha dele, então vai me chamar a atenção se eu fizer alguma coisa errada aqui dentro. Ou lá fora também. Eu sei
dividir bastante as partes. É que dentro disso daí, da paternidade, existe um peso que a gente ainda não falou, porque a gente está falando da questão do peso da paternidade, né? Da ausência, do papel de um pai. Mas para ele e para minha filha mais velha, para o meu caçula, existe um peso que durante anos de ministério eu tenho tentado tirar deles. Qual que é o peso? O peso de ser filho do pastor. Cara, não adianta, o pessoal já olha assim, cara, o Dedé vai ser pastor? Tá correndo na igreja, mas é filho do pastor! Meu Deus! Então, assim, o que eu sempre procurei fazer como pai, eu sou pastor da igreja, eles são meus, mas eles são crianças normais. Sim. Entendeu? Eles não vão ser super crentes, cara. Sim. Eles são crianças normais. É. Aí você vê assim, desde pequeno tendo experiência, quando a gente passou um quadro com o Lucas doente, ele acordando de madrugada para orar pelo irmão, cara, uma coisa que a gente nunca tinha pedido. Uhum. Entendeu? Ele levantava de madrugada, ia lá no berço, colocava a mão sobre o Lucas e falava: Papai do céu, cura meu irmão. Uhum. Então, assim, são experiências que eu pude experimentar pela questão da paternidade, de ser próximo, de ter ensinado, sabe, dessa vivência, mas não de ter cobrado, de ter colocado um peso sobre ele. Eu sou pastor, você é meu filho, cara, então você tem que fazer as coisas certas para ninguém te cobrar. Sim. E tal. Não, cara, teve lance que aconteceu que eu tive que, vem cá, vamos lá resolver junto, você vai pedir perdão, você vai devolver o tal negócio, cara, e acabou, sabe? E, eu acho que esse é o papel do pai, sabe? Uhum. Forjar esse caráter no filho. Sim. Forjar esse caráter no filho. Sim. Assim, falando sobre isso, sobre aquilo que você está fazendo hoje vai acabar respingando no teu filho amanhã. Quando eu decidi que a gente ia falar sobre isso, eu estava lendo 1 Reis, acho que é 22, que daí ele está falando sobre Acabe, e Acabe Deus fala que ele vai morrer, que o reino dele, que ele vai ser exaurido da face da terra, ele e os seus descendentes, né? E ele começa a pedir perdão, ele, né, se humilha e tal, e aí Deus fala: não, beleza, você vai continuar até o fim do teu reinado e tal, mas o mal vai cair sobre o teu filho. Então eu acho que isso que vem aquilo no meu coração me chamou muita atenção, porque quem está aqui dentro da igreja sabe o quanto que eu quero ser pai. E como essas coisas, elas falam muito comigo, assim. Então, cara, tudo que eu fiz até aqui já vai ter um respingo no meu filho. Sim. E daqui pra frente, eu tenho que ter mais atenção ainda, porque, cara, agora eu ainda sei sobre tudo isso que pode acontecer lá na frente, né, cara? Sim. Então eu tenho que estar muito atento. Então é isso que eu gostaria também que o pastor falasse, porque eu acho muito importante o pessoal entender que crente não é só crente dentro da igreja. Não, de maneira alguma. Dentro da igreja é a coisa mais fácil que tem, é lindo, todo mundo bonitinho, cheiroso, levantando a mão, adorando a Deus, dando glória, aleluia, é fácil demais. Agora, em casa, cara, eu não vou falar nem na rua, eu vou falar ser cristão dentro de casa, seu pai dentro de casa, sabe? Eu acho que não tem preço que pague. A gente tem uma intimidade muito grande dentro de casa, que assim, cara, ele chega da escola, ele vem e me beija. Eu chego da rua, eu vou e dou um beijo no rosto do meu filho. Eu tenho 27 anos. O meu pai, quando eu chego, vejo, cara, pode ser na frente de quem seja, cara. Eu chego, dou um abraço, dou um beijo nele. Não, eu sei, isso aqui eu não dou risada por vergonha. Mas é que eu tenho meu pai aqui, então, tipo, eu não sinto uma vergonha mesmo, tipo... Dá vontade de rir, sabe? Eu me sinto um bebê de volta, entendeu? Você é um bebezão, cara. Esse é o nosso bebezão. Não, mas eu sinto como se a qualquer momento ele ia me pegar no colo e voltar, tipo... isso não dá, né, cara? Isso é meio difícil, né, irmão? Nossa. A coluna já não deixa mais. Mas, cara, assim, o que eu vejo hoje em dia? Eu vejo a displicência dentro de casa, sabe? Do ser cristão dentro de casa. Por isso que eu falo que a gente não vem para a igreja simplesmente para prestar um culto, tá? Porque eu digo que a gente não vem
assistir culto, nós viemos prestar culto, né? Porque o culto é para Deus. Sim. É Deus que assiste a gente adorando a Ele, sabe? E Ele ministra aos nossos corações. Beleza. Agora, quantas pessoas têm a displicência de estar dentro de casa, não ministram a vida dos seus filhos? Então isso vai refletir aonde? Lá na frente, sabe? Vai refletir no quê? Meu, um dia vão chegar e vão falar assim, meu, não quero mais ir para a igreja. A igreja é um lugar chato. Você está entendendo? Sabe o que vai refletir? Vai refletir no que aconteceu com Jeroboão, lá, neto de Davi, filho de Salomão. Salomão começou muito bem, terminou ruim. E o que acontece? O cara detona. Ele acaba com tudo, né? Em 6 meses ele detona com o que o pai dele e o avô dele demoraram 80 anos para construir. Sim. Então, assim, meu, a falta de paternidade faz com que as pessoas se destruam. Sim. A falta de referência faz com que as pessoas se destruam. Sabe, hoje a gente sonha muito junto, a gente conversa muito, sabe, dos projetos dele, do que ele quer para a vida dele. Meu, eu chego pro meu filho e falo, filho, você pensa no que você quer ser? O que você quer fazer, cara? No que o pai pode te ajudar para que você possa alcançar isso daí? Sim. Sabe? Mas hoje em dia, a gente não vê os pais fazendo isso, sabe? Esse cuidado, sabe? De chegar para ele, meu, e aí, cara, você tá orando? Você tá lendo Bíblia? Cara, o que... Tem um celular. Cara, o que você tá vendo nesse celular aqui? O que você tá usando? Exatamente. Tá entendendo? Sabe? De chegar a trocar uma ideia. E assim, o Dedé tem 13 anos, 14 anos? 14 anos, cara. E muitas vezes os pais já olham pra crianças ou adolescentes, desculpa, Dedé, adolescentes como o Dedé. Não fiquei ofendido, não. Ah, não, beleza. Adolescentes como o Dedé e, cara, não, eu já não posso mais mexer no celular dele, ver o que ele tá fazendo lá. Cara, não é assim, cara. Você precisa estar atento, cara. Cara, eu vou te falar uma coisa. A gente tá num negócio de mudança lá dentro de casa, cara. E ele falou, eu vou pro quarto tal e não sei o que, papapá, papapá. Falei, você vai pra onde, cara? Vamos pintar esse quarto, fazer isso. Você falou com quem? Falei com a minha mãe. Eu falei, que eu saiba, eu sou o cara da casa. Você não falou nada comigo, você vai ficar na tua cama lá, cara. Entendeu? Aí, ó. Se botar no teu lugar, né? Exato, Você é o homem da casa. exatamente. Sabe o que indiretamente, sabe o que eu tô falando pra ele? Pastor, mas você é grosso, tá? Não, cara, não foi grosso. Eu tô chegando pro meu filho falando, cara, você tem um pai. Você tem alguém que enquanto você tá debaixo do meu cuidado, você vai ter orientação. Sim. Você vai saber o que você tem que fazer. Sim. Sabe? Meu, ele ficou bicudo com uma proposta que alguém fez para alguém. Não, pai, mas veja bem, eu tenho... Porque não, eu quero levar esse aqui e tal. Eu falei, cara, tem 14 anos. Não, ainda não. Ele não. Daí assim, meu... mas pai, eu ando com pessoas mais velhas, eu sou maduro, eu sou isso, eu sou aquilo, sabe? Aí o pai olha pro filho e fala assim... Sabe de nada. Sabe de nada, inocente. Falei, cara, fica do meu lado, você vai caminhar mais um tempo comigo. Sim. Na hora que você estiver preparado, você vai. Sim. Você tá entendendo? Esse é o trabalho do pai. Preparar. E daí cabe o meu papel de filho obedecer. Escutar. Exatamente. Você já parou para pensar por que Jesus... o ministério de Jesus foi quantos anos? 3 anos e meio. Certo? Por que durante 30 anos Jesus ficou escondido? Ele não estava preparado? Não, José estava preparando Jesus. Por isso que eu falo, ninguém para pensar na importância do papel de José na vida de Jesus. É verdade. É verdade. E Jesus como filho, como construindo algo que lá para frente ele vai ser usado. Sim. Sim. A Bíblia não fala, a gente não tem textos que remetem, que explicam realmente isso. Mas, cara, a gente tem a liberdade de imaginar isso, porque foram 30 anos ali, Jesus estava ali, estava dentro de casa, estava trabalhando com José, sendo ensinado. Porque daí você escuta falar que Jesus era carpinteiro, aprendeu a profissão com quem? Quem que ensinou? Exato. Quem que teve a paciência de falar, Jesus está errado? Sim. Viu, Emanuel, está errado. Não, isso aqui você fez errado, tem que... era para vender 2 cadeiras, você vendeu só uma. Era para fazer 2, você fez 3. Quem que você acha que estava ali falando para ele, isso aqui está errado, não, isso aqui está certo? Quem que você acha que às vezes chegou para ele e falou, tá na hora de tomar banho?
Tanto que ele tá lá que eles saem, eles vão lá pra Jerusalém, eles estão lá no templo, e daí Maria e José chegam falando cadê você, onde você tava e tal. E ele rebate a mãe dele, né? Mas, ao mesmo tempo, também ele tá na hora de ir embora, ele não tem que ficar ali, ele não é o momento dele estar ali. Até Jesus precisou ser preparado pra lá na frente ele ser quem ele é até hoje, né? Então, e esse é o papel do pai, da paternidade responsável. E a gente está falando isso em questão de família, até mesmo dentro da igreja, sabe? Sim. Até mesmo da igreja, sabe? O referencial como paternidade, sabe? Como alguém que está cuidando de vidas, alguém que está cuidando de pessoas, dando direção, encaminhando, sabe? Para viver o melhor de Deus nessa terra. Assim, daí entrando já nesse assunto de pastor, como pastor aqui dentro, também tem esse outro ponto, né? Você acaba sendo pai de muitos aqui e muitas vezes não é só passar a mão na cabeça, né, cara? Não. E você vai ter que ser verdadeiro em muitos momentos, né? E na hora que você é verdadeiro, que você chega pra pessoa e fala assim, viu, você precisa mudar aqui, muitos acabam caindo fora, né? Sim, eu digo que muita gente espana, né? Uhum. Muita gente espana. Por quê? As pessoas, elas querem o benefício de uma paternidade, elas querem o bônus da paternidade, mas elas não querem um ônus. Uhum. E existe. Os meus filhos pagam um preço. Sim. Por serem meus filhos, eles pagam um preço. Sim. Tá? Não digo na questão igreja, mas mesmo na nossa vida, um preço é pago. Uhum. Tem muitas horas que ele tá lá aconselhando, daí ele vai lá, aconselha, a pessoa não faz o que ele pede, e ele perdeu o tempo dele, enquanto ele poderia ter tendo um tempo de qualidade com os filhos dele. Com entendeu? a família, então, né? Esse é um preço que o preço. que é pago dos dois lados. É o que a gente conversou até na última, que o chamado ele vai ter um preço. Vai. Sim. É um preço alto. É. Ele custa alto. Só que assim, por um outro lado, eu vejo pessoas que querem mudar de vida. Sim. E quando você fala, faz desse jeito que vai dar certo. Cara, toma essa decisão, arruma isso aqui na tua vida que precisa ser arrumado. Cara, toma esse passo. Sim. Daí você olha, 2 meses depois a pessoa tá rompendo. Cara, você fala, glória a Deus. Mas assim, sabe, não foi porque ouviu o pastor. Sim. A pessoa está sensível a ser ministrada por alguém que está ali para ajudar ela a chegar mais perto de Deus. Que na verdade também é uma forma de você vai ter que buscar uma humildade que às vezes você nem tem naquele momento, de você escutar outras pessoas, principalmente hoje que a gente não escuta ninguém. A gente pode até comentar aqui e dar, minha vida tá acontecendo assim. Aí a pessoa fala assim, pega aqui o caminho tal. Você vai pelo outro lado. E na verdade, assim, é muito difícil você orientar hoje, porque o pessoal se ofende muito também, né? Cara, a geração de hoje, essa geração de hoje, pela falta de pai, da figura paterna, é uma geração que é a geração mimimi, se dói por qualquer coisa. Sim. Por exemplo, eu já pastoreei em um lugar, e cara, uma vez chegou uma mãe brava lá no culto de jovens e tal, e ela queria ela falou assim, o que vocês estão ensinando para minha filha aqui nesse lugar? Eu falei, a gente ensina a sua filha a ler a Bíblia, a orar, a buscar Deus e tal. Porque a minha filha em casa, ela não varre uma casa, ela não lava uma roupa, não lava uma louça, ela não arruma a cama dela, e começou, cara, detonou. Daí, tipo assim, olhei para a cara dela e falei, então, o meu trabalho é levar sua filha mais próxima de Deus. A educação você que tem que dar na sua casa. Uhum. Terceirizando a responsabilidade. Deu demais. A geração mimimi, ela faz isso, ela terceiriza a responsabilidade. Sim. Por exemplo, cara, é algo que acontece agora constantemente, né? A gente sempre ajuda pessoas com problema de adicção e tal, pessoas envolvidas com drogas e tal. Às vezes as pessoas chegam aqui na igreja e tá, beleza, pastor, você pode ajudar? Não, posso. Mas a mãe ou o pai, eles acham que eu vou fazer uma oração
e o filho deles vai sair liberto. Aham. Entendeu? Que o cara não vai precisar de uma clínica, o cara não vai precisar de um acompanhamento. Meu, eu já fui fazer visita dentro de casa, que eu fui conversar com uma mãe e falei para ela, ó, temos uma clínica, vamos levá-lo para lá e tal. A mãe olhou para mim e falou assim, mas ele vai virar crente, né? Mas daí não dá, né, cara? Entre seu filho ser drogado ou crente. É muito louco. Então, você Quando a gente entende o conversa- peso dessa paternidade, eu não digo não somente a paternidade, mas a maternidade também, porque Sim, com a claro. ausência da paternidade, muitas mães tiveram que virar pais Sim. junto e tal. Mas, cara, você entende essa linha fina e o estrago que está fazendo? E, meu, eu vou ser sincero, Matheus, esse estrago vai chegar aqui para me cuidar, cara. Com certeza. Entendeu? Com certeza. As pessoas vão vir detonadas aqui para a gente cuidar, Sim, para a igreja cuidar, sim. sabe? Até porque daí eles vêm aqui já com uma última esperança, né? Eles tentaram de tudo, tentaram até, às vezes, cara, se matar. Sim. E nada aconteceu. O último recurso, vamos para a igreja. E muitos tentam se matar, sabe por quê, cara? Por causa disso, a falta da paternidade, a falta de referência. cara. A Exatamente. falta de referência. Cara, assim, agora falando um pouco também do que eu tenho em casa, né? Pra mim, entender que eu tenho um pai muito bom mesmo. E pra eu entender que Deus era meu pai, e daí você começa a dar os primeiros passos dentro da igreja e tal, e, cara, amar a Deus acima de todas as coisas e tal. Mas meu pai é tão bom, cara. E foi difícil pra mim entender essa de chamar Deus de pai e colocar tudo, na verdade, né? Eu também tava namorando com a Fer, eu tive que colocar abaixo de Deus, né? E, cara, foi um processo e hoje a gente se deleita, hoje bota lá um louvor, chora, grita, pai, e vem, né? Mas, cara, meu pai foi eu vejo assim, como é bom você ter alguém que a partir do momento que você tem um problema, eu pego meu telefone e ligo pra ele. Ó, pai, tá acontecendo tal coisa. Pô, filho, vamos conversar. E, cara, às vezes a gente nem encontra uma solução no momento, sabe? Mas, cara, ele me escutou. No final, a gente já tá falando do Flamengo, a gente já tá falando de videogame. Quando que você vem? Vamos fazer alguma coisa? Final de semana, churrasco. Não fechou, então eu já tô feliz, cara. Porque eu tenho meu pai, eu tenho uma paternidade, eu tenho alguém que me moldou, me forjou, me deu carinho, me surrou. Cara, ele mostrou realmente qual era o caminho. Quando era ruim, era laço. Mas quando era bom, sempre foi muito carinho, cara. Até hoje, muito carinho, sabe? Então, cara, eu sei o quanto isso é importante pra pessoa que eu sou hoje, sabe? Então, pô, paternidade eu tenho pessoas próximas, familiares, que eu vejo qual é o quanto que é difícil você viver sem você poder confiar no teu próprio pai, cara. E assim, pra mim, eu olho aquilo e falo, absurdo, né? E tem que dar glória a Deus, eu tenho que agradecer Sim. muito, cara. A figura do pai é educação, direção, provisão, repreensão. Uhum. É claro, são 4 pilares ali, mas hoje a dificuldade que a nossa sociedade enfrenta em ter isso, Sim. sabe? E aí, quando uma família vem para a igreja disfuncional e ela é restaurada e você começa a ver as pessoas sendo transformadas, cara, você fala, tá valendo a pena. Exatamente. Porque também tem esse outro lado, tem os momentos que as pessoas não vão te escutar, mas vão ter aquelas ovelhas que realmente vão caminhar pelo caminho correto. Sim. E no final elas vão ver, né, cara, o que a glória de Deus faz na vida delas. E a Bíblia diz, né, mais vale a alegria de um pecador que se arrepende, cara. Entendeu? Sim. Sabe? É você olhar assim e você fala, e não é um só, são vários, né? Várias pessoas têm mudado Sim. de vida porque têm escutado a palavra e têm aplicado a palavra, sabe? Sim. Mas é bem interessante, porque a questão da paternidade ela é muito séria nos dias de hoje, né? E lembrei até de uma história, cara, que eu ouvi, foi algo real que aconteceu.
o filho estava dentro de casa, nos Estados Unidos isso, e os pais estavam dando uma correção no filho. Uhum. O filho liga para a polícia, sabe? E quando a polícia chega, pergunta o que está acontecendo, ele fala, não, eles estão me espancando, isso. O policial chama o pai, conversa com o pai e tal. E nisso ele tinha tirado, o menino estava com a cinta que estava na mão do pai, ele entregou na mão do policial, e o pai explica o porquê que ele estava corrigindo o filho. Tá? No final do que ele explica para o policial por que ele estava corrigindo o filho, ele devolve a cinta na mão do pai, e ele fala assim, é melhor o senhor bater nele hoje do que eu tenha que bater nele amanhã. Exato. Exatamente. É a reflexão que eu acho que todo pai tem que entender hoje. É porque também, ao mesmo tempo, o pai e a mãe eles também estão de mãos atadas em muitos lugares onde se eles fizerem alguma coisa, vem conselho tutelar em cima. Mas assim, é claro, né? É que a gente tem que ter a noção, porque eu acredito também, assim, a Bíblia diz que a gente tem que corrigir com a varinha, tá bom? Com a vara, tá? Beleza. Você não vai espancar o teu filho. Não, sim. Irmão, você não vai espancar teu filho. Tá? É tipo assim, cara, eu tenho não é um porque caçula, você cara. Não é porque você fez, não é porque você tirou, colocou pra vida, deu vida que você pode tirar, né? Não, eu falo pra ele, cara, eu te trouxe a vida, eu posso te tirar dela, irmão. Então pode. Mas é brincadeira, né, cara? Bater já pelos outros erros. Já. Não. Cometeu já vou pelos 50 que você vai. Então, cara, é assim, a correção, ela nunca pode ser com ódio, com raiva. Aham. Tá? Porque aí tem pessoas que querem jogar toda a raiva, todo o ódio de problemas em cima do filho. Sim. Peraí, não. É teu filho, cara. Sim. Sabe? Então, eu acredito que existe uma maneira saudável de se corrigir e ensinar. Tá? É claro, tem várias pessoas, vão ter N opiniões e tal, mas, cara, meus filhos estão aí, estão vivos, estão saudáveis, Sim. felizes da vida. Diz que não está feliz para mim. Entendeu? Então, cara, não tem, sabe? Não tem. Agora, as crianças que não foram dadas o limite, crianças que nunca disseram não para elas, estão dando trabalho hoje aí, cara. Exato. Exatamente. Beleza? 45 minutos já? Vamos fechar o assunto. Fechamos? E daí... Fala um pouco só do teu curso. Beleza. Vamos falar um pouquinho do Seminário Pai. Então, o Seminário Pai, ele consiste no seguinte, olha só. Pessoas como eu que foram feridas na sua alma pela falta da paternidade. Tá? Porque a falta da paternidade, ela traz uma ferida na alma muito grande. Por quê? Você passa por inúmeras situações da vida, no qual essas situações, pela falta de você ter uma referência paterna, elas te causam feridas. Vou contar algo que aconteceu aos meus 6 anos de idade. Eu sofri um abuso sexual. Tá? Isso me causou uma ferida. Tá? E quando eu cheguei para Jesus, quando eu cheguei dentro da igreja, eu precisei ser curado disso. Então, muitas pessoas têm, sem falar a questão de que às vezes a figura paterna, a própria figura paterna, ou aquele que deveria proteger, ele acaba causando um abuso naquele que seria o filho. Tá? Então, e abuso não somente na questão de você tocar uma criança indevidamente. Não físico, não somente físico, né? Mas o emocional também. Sim. Por exemplo, tá o meu filho aqui. Cara, abraçar ele, falar, cara, te amo, sabe? Quando eu não digo para ele o quanto ele é importante para mim, será que isso eu não tô fazendo um abuso na vida dele emocionalmente? Sim. Entendeu? Será que eu não tô detonando a identidade dele quando eu falo, cara, você não vai conseguir não, cara. Sabe? Será que essa é a minha figura como pai? Não, a minha figura como pai é falar, filho, você vai conseguir, o pai está aqui para te ajudar. Sim. É falar, filho, você pode tentar, se não der certo, você pode voltar que você tem um pai, você tem uma casa. Exato. Você está entendendo? Sim. Então, assim, pessoas... E, cara, tá cheio de gente com esse trauma, cara. Tá cheio de gente que tá doente, e isso se torna
um câncer, porque isso daí se espalha. Porque eu fui criado desse jeito, então vou criar o meu filho desse jeito, a minha filha desse jeito. E as pessoas precisam preencher aquele espaço. Entendeu? De alguma forma. Daí... Então, o Seminário Pai, ele vem realmente para trazer essa cura. E para restaurar a identidade de filho. Porque nós temos uma identidade de filho. Sim. Sabe? Por que Deus, ele fala, pai, nós chama de pai quem é filho. Entendeu? E eu vejo que hoje ficou tão genérico, tão bobo, que as pessoas não sabem... É superficial. A pessoa não sabe o verdadeiro significado da palavra pai. Não sabe a profundidade que tem a palavra. Sim. A profundidade, sabe? A intimidade que isso gera. Sim. Sabe? Com Deus. Então, o seminário, ele vem para isso. Show de bola. Pra trazer essa cura. Não tem data ainda. Ainda não. Provavelmente agora em março, mas ainda estamos definindo a data. Então, show de bola. Dedé, considerações finais. Considerações finais? Eu amo meu pai. Tamo junto. E é isso, na verdade. Eu quero falar um pouco mais desse curso também. E também sobre a falta de paternidade, só um pouquinho também. Que não é só a questão de um abandono de pai, mas também tem a questão de eu tenho um pai, só que ele não é presente. Então, isso também causa uma dor, né? Uma dor também na paternidade. Então, é isso que eu queria falar também. Da importância que tem um pai presente, ou enxergar Deus como um pai que você pode falar tudo pra ele, igual você faz com o teu pai aqui na terra. Você pode, eu tô com tal problema, ou, pai, eu quero fazer isso, me ajuda. Então, é essa palavra que eu queria dizer. Show de bola, show de bola. Então, beleza. Então, fechamos aí mais um episódio do Castelo Forte Podcast. Eu conto com a hashtag, não sei se vai ser o 2, eu não sei se eu vou lançar o 2 ou 3. Mas eu conto com o teu like, com o teu compartilhamento, com... O que mais? E se inscreva no canal aí. Se inscreva no canal, perfeito. Compartilha com a galera e faz a galera se inscrever aí, manda no grupo do WhatsApp da família, pra sogra que você não gosta, pra todo mundo, cara. Teu pai aí. Manda no direct da galera, manda um aviãozinho, você manda tanta coisa ruim pros outros, cara, às vezes uns memes tão ruins, manda nós falando com a galera aí, beleza? Valeu, boa noite. Boa noite.